Hoje o assunto não é confortável, muito menos gostosinho de falar, tá? Mas é necessário que a gente fale sobre isso. Me conta aqui, você já sentiu desconforto ao atender homem na massagem? Já ficou em dúvida se aquela pergunta no WhatsApp era só curiosidade ou segundas intenções? E quando rolou uma piadinha, sabe, sobre o toque das suas mãos? Você costuma engolir o sapo ou encerrar a sessão? Nesse vídeo eu quero abrir o jogo, tá? Sobre o que quase ninguém fala: ereção, assédio, limites e como se proteger sem perder o profissionalismo. Não é sobre julgar, é sobre saber onde você pisa e até onde você deixa alguém ir. Porque você não tem que aguentar nada para manter cliente. E massoterapia não tem nada a ver com sacanagem. Eu sei que não vai ser um vídeo fácil de gravar, eu tenho ciência disso, mas é necessário. Se você é terapeuta e está começando na área, isso aqui pode te poupar traumas, te proteger e te dar mais segurança para crescer na profissão com ética, com verdade. O que ninguém muitas vezes te conta é que só pela forma como a pessoa te aborda já dá para sentir muita coisa. A intenção vem carregada na escolha das palavras, no tom da mensagem, das perguntas que as pessoas fazem. Você atende público masculino? Você tem foto da profissional que vai me atender? Quais os tipos de massagem você realiza? São só essas que estão escritas aí ou tem outra diferente? É só a massagem relaxante ou tem algo a mais? Tem final feliz? Ai, esse tem final feliz mata, né? E isso aqui, gente, não é paranoia não, tá? É leitura de energia. Por isso, quando a gente fica atento aos detalhes, desde o primeiro contato, é essencial. E isso aqui não é sobre julgar, é sobre perceber o que não é para você, o que você não precisa, o que não precisa estar no seu caminho. Porque eu não quero passar por nenhuma situação desconfortável durante o meu atendimento e acredito que você também não, né? Então a melhor forma da gente não passar é a gente ter atenção nos mínimos detalhes, com cada uma das falas, com o detalhe mesmo do primeiro contato, da primeira mensagem, da primeira pergunta. Isso tem que ser levado em consideração. Várias massoterapeutas já me falaram: ah, eu só atendo mulheres porque o meu marido não se sente confortável, porque eu não sinto segurança. Eu só atendo mulheres porque eu atendo sozinha em casa e tenho medo. Outras falam que se sentem constrangidas atendendo homem e tudo bem, cada um sabe onde aperta o sapato e a gente não tem que se meter na escolha de ninguém, de ninguém. Atendimento a homens, ele não é obrigatório, ele é uma escolha. E essa escolha ela não precisa ser explicada nem justificada para ninguém. Se é o seu acordo com a sua família, com seu companheiro, companheira, se é a sua escolha como terapeuta, isso basta. O que eu quero reforçar aqui é, se você for atender homens, faça isso com segurança, com técnica, com clareza e com limites muito bem definidos. Não só limites externos, mas internos também. E bora falar de ereção. Como lidar com essa situação? Ereções acontecem. E não, você não é culpada por isso. O corpo masculino, ele pode reagir involuntariamente ao toque, ao relaxamento, mas a diferença está no comportamento do cliente. Uma ereção fisiológica, ela acontece e passa. Uma ereção com intenção, ela vem acompanhada de gestos, de olhares, de palavras, de perguntas, de movimentos na maca. E se a intenção estiver clara, a gente precisa saber colocar um ponto final com profissionalismo. Uma frase, por exemplo: nossa, queria que a minha esposa tivesse mãos como as suas. Ok, vamos parar para pensar. Às vezes a pessoa pode estar expressando sim uma vontade que ela tem de que a massagem fizesse parte do cotidiano dela, mas também pode ter uma outra conotação. A gente realmente precisa se atentar muito à energia que cada pessoa carrega nas palavras, na linguagem corporal, a intenção por trás da fala. E isso, gente, não é exagero, isso é proteção. E se em qualquer momento durante a sessão, olha para mim, se você se sentir constrangida ou constrangido, você tem total liberdade para encerrar a sessão naquele momento.
Você não precisa passar por situações desconfortáveis. Se você se sentiu ofendido ou ofendida, encerra a sessão e ponto final. Você tem todo o direito de se retirar de uma sessão que te causou desconforto e falar com firmeza: olha, o que você está buscando não faz parte do meu trabalho. Eu peço respeito e por isso essa sessão se encerra agora. Isso é profissionalismo, é valor pessoal. A gente precisa decidir, antes de tudo, quais são os nossos valores negociáveis e quais são inegociáveis também. Não importa quanto te ofereçam, se aquilo vai contra o seu propósito, não vale. Porque quando você se cala para manter cliente, você abre portas, sabe, para o desrespeito continuar acontecendo. Por exemplo, eu não faço massagem com um final feliz. Mas e por 10 mil? Você faz? E aí? Como é isso dentro de você? É um valor negociável ou um valor inegociável? E não só na massagem, mas na vida. Quando a gente tem esses valores definidos dentro de nós, é mais fácil lidar com as adversidades, com as situações que acontecem ao longo da nossa jornada, porque a gente vai sempre caminhar com coerência, sabe? Coerente com os nossos valores, respeitando os nossos limites internos. E isso não se aplica só a valor financeiro, mas a atitudes, a ações, ao que você aceita na sua vida. O que é negociável e o que é inegociável para você? São reflexões profundas, né? Mas que são importantes que a gente tenha. Senão, como diz, né, a maravilhosa professora Lúcia Helena Galvão, seremos sempre reféns das circunstâncias, joguetes nas mãos das circunstâncias. E não é isso que a gente quer. A gente quer viver alinhado com o nosso propósito. E isso faz com que a gente se aproxime das nossas virtudes, não ultrapassar um valor interno inegociável, e sim respeitar os nossos limites internos. Como se proteger e evitar essas abordagens desrespeitosas? Eu sempre falo em quase todos os vídeos, né? Eu falo sobre ficha de anamnese antes da sessão. Isso aqui, gente, uma ficha de anamnese bem feita corta a metade da malícia, tá? Por quê? Porque o cliente vai ver que você leva a sua profissão a sério, que você estuda, que você tem protocolo. Ele vai entender que ele não tá lidando com uma pessoa que tá brincando de massagem, não. Teve uma vez que eu atendi um paciente que ele olhou para todos os meus certificados na parede e falou assim: nossa, isso aí é para intimidar? E de certa forma, sim. Sabe? A pessoa vai ver e vai perceber que você está ali por um propósito maior, que você estuda sobre aquilo, que você é uma profissional da área que leva a sério, porque massagem é assunto sério. Massagem precisa de estudo, de dedicação, de entrega. E você não precisa colocar o seu certificado só para intimidar, não. Você vai colocar para mostrar para todo mundo que chega que você leva o que você faz a sério, que você se dedica naquilo que você escolheu fazer, que você estuda e que você está ali por um propósito. Você não está ali brincando. E medidas básicas que ajudam a afastar essas abordagens desrespeitosas são: solicita um nome completo, CPF no agendamento, tenha um espaço neutro, profissional. Nos atendimentos, use roupas discretas, confortáveis, mantenha o tom de voz calmo e seguro. Tenha segurança sobre o que você está falando. Você sabe o que você está fazendo ali. Mas principalmente, observe os sinais desde a primeira mensagem. Se você sentir que aquele atendimento não é para você, não responda, ou responda com educação, não tem horário disponível, ou o que você quiser responder, tá? Ou que você não está atendendo naquele período, mas confie no seu radar. Ele não falha.
O seu radar não falha, confia. Esteja atenta, esteja atento aos sinais. Seja homem ou mulher, atente-se sempre, porque a nossa integridade, ela é importante. E uma vez que a gente sofre um trauma dentro de um cenário de atendimento, aquilo ali pode perdurar às vezes por anos, por longos períodos. Às vezes desmotivar a gente a seguir um caminho que é um chamado genuíno de coração. Então, quanto mais a gente evitar esse tipo de situação, mais leve, mais alinhada vai ser a nossa caminhada. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Tem pessoas que realmente não sabem diferenciar uma sessão terapêutica de uma terapia sexual, porque foram educados assim, confusos, expostos a conteúdos com informações erradas. Mas isso não quer dizer que você precisa ensinar ou aceitar. A sua função é posicionar com clareza de acordo com a sua verdade. E é você também que vai escolher se deseja ou não abrir essa porta. Só não perca o seu olhar terapêutico. O abdômen é músculo. O oblíquo externo, reto abdominal, intestino, isso não é genital. Você não precisa ter medo de trabalhar essas regiões com sabedoria e com intenção terapêutica. O grupo de músculos glúteos, eles são músculos de sustentação da lombar. A gente precisa ter esse olhar terapêutico, independente de ser homem ou mulher. Isso precisa ser trabalhado em nós, o nosso olhar em relação àquilo, em uma situação normal. Se o cliente desrespeita o seu espaço, sim, ele não merece a sua energia. Mas se alguém está ali para se cuidar, mesmo sendo homem, ele também merece ser cuidado na sua completude. Eu sei que em muitos lugares não são realizadas massagens em regiões abdominais, glúteo, às vezes por receio, e é compreensível sim, tá? Por parte de muitas terapeutas. Mas o nosso olhar como massoterapeutas, ele precisa ser um pouco mais frio, anatômico, profissional, mais terapêutico em relação a essas regiões. Porque em muitos casos, gente, ali pode estar a solução de muitas dores que chegam para nós. E aí você vai fazer o quê? Não, não vou resolver porque eu não libero a fáscia visceral ou eu não faço massagem na região do glúteo. Então, são pontos a serem levados em consideração e eu acho importante que a gente pense com um pouco mais de profissionalismo. E olha só, não é porque hoje aquele cliente está buscando por uma massagem com finalização, por um outro tipo de serviço que você não oferece, que ele não pode vir a ser um futuro cliente. Naquele momento, aquela é a busca dele. Mas no futuro pode ser que ele precise sim dos seus cuidados. Então, tudo bem, eu me sinto desconfortável nessa posição de confundirem a minha profissão, mas a gente não precisa tratar ninguém com desrespeito. Explique com gentileza, sabe? Se não for uma mensagem ofensiva demais, né, gente? Porque a gente sabe que a gente vê de tudo. Mas explique com gentileza, essa não é a minha forma de trabalho, eu não trabalho com esse tipo de técnica, trabalho com as técnicas tal, tal, tal. E se algum dia você precisar dos meus serviços, eu estarei à disposição para te atender. Ponto. Até porque a gente não tem que julgar nada em momento algum. Não é para isso que nós estamos aqui. Esse vídeo não foi fácil de fazer, viu, gente? Abriu muito, me trouxe alguns gatilhos que eu posso compartilhar com vocês em vídeos futuros também, situações que já aconteceram comigo, mas eu acho necessário a gente falar sobre isso, porque é o que a gente viu na prática e não tá em cronograma de curso. Mas se a gente não falar sobre isso, quem vai, né, gente? Isso aqui é papo de março. Eu atendo homens desde o início da minha jornada, já tive situações desconfortáveis sim, graças a Deus não foram muitas, mas eu posso contar para vocês depois e se for interessante me conta aqui, se vocês quiserem saber que eu posso compartilhar, até mesmo para prevenir que outras pessoas passem pelas mesmas situações que eu passei nessa jornada. Mas ó, foram poucas e isso de nenhuma forma me abalou e me tirou do meu direcionamento. O negócio é a gente trabalhar o nosso posicionamento e mais que tudo, a gente tem que aprender a não engolir mesmo, sabe?
tá? Para ficar mantendo o cliente. Com o tempo a gente aprende a ler, a dizer não, a escolher e não só ser escolhido o tempo todo. E que fique muito claro, massagem não tem nada a ver com sacanagem. Massoterapia não é terapia sexual. Se você quer trabalhar com isso, existem caminhos específicos, mas não confunda as áreas de atuação e não permitam que confundam você, massoterapeuta. E se você já é massoterapeuta ou pretende se tornar, aqui embaixo tem o link do meu curso 3 em 1, com as 3 técnicas mais procuradas da massoterapia: massagem relaxante, terapêutica e alongamentos, além de vários bônus especiais para vocês. E eu vou destacar um, tá? Que é o plano de negócios para massoterapeutas, porque nele a gente fala sobre valores, a gente fala sobre visão, sobre missão, sobre propósito, sobre como ter uma comunicação mais assertiva com seus clientes para que você consiga, de fato, atrair o público que você deseja atender. E várias outras coisas, tá? Tem precificação, tem como montar campanhas atrativas. O plano de negócios é maravilhoso e vale a pena conhecer. Além de, claro, vários outros bônus que clicando aqui embaixo você vai ter acesso e tá tudo bem explicadinho lá para você. Deixo também o link aqui embaixo do meu e-book de anatomia do sistema muscular para massoterapeutas e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser um divisor de águas na sua jornada. Um e-book ilustrado, super fácil de entender e com várias videoaulas para facilitar ainda mais a sua compreensão. Porque a gente sabe, né, gente, que só fazer massagem não basta, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, o que está por trás do nosso toque. Espero que esse papo tenha somado na sua jornada. Me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você pensa sobre isso. Compartilhe experiências que você já teve para que a nossa comunidade continue crescendo e assim possamos juntos ajudarmos uns aos outros a lidar com essas adversidades. E, gente, torcer, né, para que um dia isso aí seja só assunto do passado na nossa realidade. Fiquem todos em paz, com Deus e até o nosso próximo vídeo.